A nossa rubrica leva-nos hoje a Angola através do livro Deambulações de um Kalu, do cantor, guitarrista, compositor e letrista Chalo Correia. Juntamente com o nosso convidado, Dr. Rodrigues Vaz, venha conosco explorar através desta obra emoções, memórias e cultura angolana. Dr. Rodrigues Vaz, quero dizer muito obrigada por ter aceito conversar comigo hoje sobre o livro Deambulações de um Kalu de Chalo Correia. Conhece muito bem o Chalo Correia, ele que é um cantor angolano que está cá em Portugal. E para além de tocar e cantar, o Chalo Correia decidiu escrever-nos este livro, que na verdade leva-nos a uma profunda reflexão sobre a cultura angolana e também questões sociais. Mas antes mesmo de falarmos sobre o Chalo, eu queria falar um pouco sobre o Dr. Rodrigues Vaz, para sabermos um pouco quem é. Porque nós percebemos aqui no pós-fácil, o Dr. Rodrigues escreve este pós-fácil, que é fantástico, é muito emocionante. E não só mostra encantamento pela obra do Chalo, mas também fala aqui da trajetória da música angolana. E diz o seguinte: música é sinônimo, antes de mais, de batida. O que quer dizer também coração. Quer dizer, associa a música, a batida da música, a batida do coração. Essa mochima antiga, que em Angola foi a causa da primeira notoriedade do Angola Ritmos, de tão agradável e saudosa memória, que na década de 1930 retornaria aos Congo, como sogro, também conhecido como Lingala ou Congo, e anteriormente como rumba africana, que ganhou popularidade por toda a África. Quer dizer, nós percebemos que estamos aqui diante de um homem português que fala de Angola, não só como investigador, mas como quem carrega Angola no coração. Eu queria saber, em que lugar do seu coração guarda Angola? Antes de mais, com muito afeto. A minha trajetória para chegar a Angola foi muito fácil. Pronto. Ainda há bocado estava a falar. Tudo começa com os meus colegas na escola de magistério primário em Lisboa. Sim, sim. Com colegas que vinham do BIE. Alguns vêm a tornar conhecidos até como políticos, e um deles da UNITA, o Rubens Chitakombi, mas com quem eu me dei muito bem. E eu não tenho nada a ver, nunca tive nada a ver com a UNITA. Mas eu tenho de falar assim, porque eu estou habituado a falar. Sim, sim, são factos. Eu não tenho medo de palavras. São factos, sim. E eu gostei tanto, por razões várias. Por causa da minha. Eu era muito hiperativo, portanto, não estava com atenção às aulas, ia para o fim para trás da sala, e os chamados estudantes ultramarinos vinham, passado às vezes um mês, dois, e também iam para o fim iam para trás, para os lugares de trás. E eu comecei a dar com eles. Tanto me falavam de Angola que eu disse, eu quero ir para Angola. Pronto. E fui. Eu fiz sempre aquilo que me foi apetecendo, felizmente, apetecendo, e que gostava. Quando não gostasse, eu mudava logo de... E pronto. E fui para Angola. E como é que foi a sua chegada lá? Simpatizou de imediato? Como é que foi? Não foi os meus, eu tinha 18 anos, os meus pais não tiveram nada a ver com isso. Eu arranjei emprego, eu fui para lá, o Estado pagou-me
A viagem ainda me deu dinheiro para levar coisas, para ir à vontade. E cheguei lá, tinha gente à minha espera, exatamente os pais da minha amiga, que trabalhavam na Polícia Judiciária, é curioso, uma das pessoas com quem eu fui, que estavam primeiro na segunda classe e depois fomos para a primeira, porque não havia gente na primeira, e como funcionários levaram-nos para a primeira classe, e um casal de enfermeiros de Benguela, o Benigno José Ferreira e a esposa, que levavam duas filhas, duas miudinhas, com quem eu andei ao colo. Mais tarde vêm a ser minhas vizinhas, e lá em Angola? Em Luanda, vêm a ser minhas vizinhas em Luanda, e eu acabei por as pôr como redatoras na Rádio Nacional de Angola. Onde trabalhou? Onde trabalhei como chefe do Serviço Internacional. Primeiro como chefe de redação, depois fui para a Televisão Popular de Angola. Sou do núcleo fundador da TPA, e depois do 27 de maio acabo por ir para a Rádio Nacional de Angola. E eram minhas vizinhas, eu não sabia quem elas eram, só mais tarde, uma vez em Roma, é que vim a descobrir que a Ana Filomena, hoje conhecida como atriz em Luanda, Ana F., Ana F., estas coisas são muito interessantes, e a Ana F., depois ela faz com que eu fique lá mais uns dias em Roma, para mostrar Roma, e depois venho a descobrir que é as meninas com quem eu tinha andado ao colo quando íamos no Vera Cruz para Luanda. Estas histórias são... Está tudo ligado. Sim. Faz parte da tinham sido minhas vizinhas também. Pronto. Eu tinha visitado, quando eu estive em 64, eu estive a dar aulas na Escola 30 em Benguela, e costumava visitar o pai, que morava na Rua 5 de Outubro, muito perto da Livraria Magalhães, não é? Que parece que já não há, infelizmente. Pronto. Olha, foi tudo. Então carrega de fato. Eu carrego a Angola no coração. Muito afeto, muita amizade. Pronto. Sim. Pronto. E consta que trabalhou na rádio. Trabalhou como o quê? Como locutor? Como não. Revisor? Eu fui chefe de redação de um turno durante o tempo principal, a seguir ao 25 de Abril, fazia o turno das 13 às 20. Então teve um papel muito preponderante nesta época de transição, como jornalista, não é? Transição da época colonial para a independência de Angola. Como é que foi trabalhar na imprensa naquela época? Como era, a imprensa, quer dizer, eu continuo a dizer que é a imprensa. Informação. Eu prefiro que digam informação. Mas foi um período interessantíssimo. Eu, por exemplo, eu posso contar uma história para lhe dar a ideia de como era interessante. Portanto, eu já disse que eu tinha ao fim e ao cabo, eu era o responsável por um noticiário grande das 8 horas. Sim. Estava da 1, havia o meu colega Artur Queiroz, que estava até à 1, eu entrava à 1 para fazer todas as horas fazíamos um noticiário pequenino, e às 20 horas era um noticiário nacional. Sim. Não é?
Era interessantíssimo, porque foi uma altura muito movimentada, não é? Estão a ver o que era aquilo em 75, era acontecimentos a cada minuto. E houve um domingo que eu estava lá como chefe de redação de turno e chamam-me à recepção. Chego à recepção e um tipo que estava armado, cheio com metralhadoras, com pistolas, etc., diz: eu sou da facção Chipenda. Quero que vocês imitam um comunicado. E eu disse-lhe: olha, nós não podemos emitir comunicado nenhum porque está estatuído com o vosso acordo e da FNLA que todos os comunicados para virem para aqui primeiro vão ao Ministério da Informação. E o Ministério da Informação é que nos manda para cá. Portanto, eu não posso. Sim. Nós estamos... Olha, entretanto, chegaram mais 3 colegas dele armados. E o curioso é que havia uma força, haviam 4 soldados portugueses que ainda lá estavam à entrada, que os deixaram entrar armados. Não podiam. Estava tudo ao contrário do que devia. Bem, entraram os outros 3 armados e, portanto, ou vocês comunicam e dizem: não, desculpe, bem, olha, mas espera aí, eu vou telefonar a ver o que é que se pode fazer. Bem, aqui para nós, eu tenho que dizer a verdade. Eu telefonei para o MPLA, para a sede do MPLA, para o Lopo e sai-me o Lopo do Nascimento. E eu digo-lhe: ó Lopo, passa-se isto assim. O que é que eu faço? A gente não tem ninguém para ir aí. Olha, desenrasca-te. E como é que se desenrasca? Espera. Bem, aí eu volto, mas diplomaticamente, sim, sempre diplomaticamente. Olha, tem mesmo de ir ao Ministério depois é que... não. E ele continuava a insistir que tínhamos de passar o comunicado. Sim. Bem, aí eu disse: espera aí, só um momento. Vou fazer outro telefonema. Bem, lá fui fazer outro telefonema para o meu colega que era o que eu tinha rendido, que era o Artur Queiroz. Hoje o Artur Queiroz tem muito mau nome em Angola, merecidamente, mas pronto, naquela altura foi assim. E eu disse-lhe: olha, o que se passa-se isto, o que é que eu faço? Porque eu sabia que não devia, não é? Sim, era contra as regras. E ele disse-me: não te preocupes, eu vou já ir e resolvo isso. Chegou lá, à porta, disse para os soldados portugueses: seus estúpidos, seus malandrões, então deixam entrar aqui gente armada? Eu já vos digo. Ele chegou lá, vira-se para os tipos do Chipenda, da facção Chipenda: seus biltres, rua daqui! E eles foram. E acabou a história. Estavam à espera de uma ordem. Simplesmente uma ordem assim um bocadinho rude, não é? Exato. E foram. Então, nem sempre a formalidade afugenta. Tem que ser mesmo ali no duro. Desculpa lá, porque eu contei sim. Demorei um bocado a contar, mas vocês começaram e pediram-me uma coisa e eu digo. É verdade. E como escritor, é também escritor.
quantos livros, quantas participações em obras, quantas homenagens também, porque isso faz parte. Nós sabemos que temos aqui, esta é a biblioteca que a chama de biblioteca funcional, é a biblioteca que usa neste momento. Não, eu até o momento publiquei 14 livros. 14 livros. Um deles, ao fim e ao cabo, publiquei sobre várias coisas. Este é o primeiro livro que eu vou publicar em segunda edição, com mais memórias. Angola, histórias esquecidas. Isto está aqui. O significado é este. Eu fui imigrante em Angola. Não fui colono. Pronto. Isso é verdade. Isso é verdade, por vezes é uma ideia muito mal concebida sobre o colonialismo, quem foram os colonos, não é? Porque nem todos eu os brancos considero que fui imigrante. Exatamente. Pronto. Então, Dr. Rodrigues, voltando aqui ao livro de Chalo, temos aqui um texto muito giro, ao mesmo tempo um bocadinho triste. O Chalo aqui fala da Luanda atrás das grades, e o Dr. Rodrigues faz também referência no pós-fácil deste texto. Fala de Luanda atrás das grades, entretanto, sorridente. Quer dizer, este contraste. Uma Luanda aprisionada, mas sorridente, sem edição e sem condição. Fazendo uma análise comparada do tempo em que esteve em Angola e os tempos de hoje, porque quero crer, como um homem que carrega Angola consigo, sabe de tudo o que se passa em Angola neste momento. Acha que Angola ainda vai continuar por muito tempo atrás das grades? Aliás, isto nem é só questão de Angola, são muitos países africanos. Falando de Moçambique, neste momento, Moçambique está a passar por uma fase muito tumultuosa, por exemplo. E Angola e Moçambique, quer dizer, são países que estão a passar por mesmas situações. Acha que Angola ainda vai passar por muito tempo atrás das grades? Ou vai ficar muito tempo atrás das grades? Bem, as coisas em África e neste momento, as coisas mudam muito. Eu, do que conheço de Angola, por mais que esteja com muitos problemas neste momento, de um momento para o outro, as coisas em Angola podem mudar. Eu sou um otimista nisso. Eu sou um ótimo otimista. As coisas, nós não vamos na conversa que, isto nunca mais acaba. Mas Tudo acaba. O que é que seria necessário neste momento para se mudar esta realidade que se está a viver? Não queríamos entrar para questões políticas, até porque este não é o nosso foco, mas acho que o Chalo não nos deixa aqui tréguas, né, para fugirmos desta questão, a política de governação. O que é preciso? Era preciso... A malta de Angola resiste, é resistente. É muito resistente e resiliente. Portanto, eu acho que de um momento para o outro as coisas mudam em Angola. Mas este sorrir aprisionado não seria uma esperança perdida? No entanto, de um povo que esteve sob uma pressão durante muito tempo, saiu da pressão, e nós sabemos que para voltarmos a uma outra realidade, que neste momento, pronto, depois da colonização, entra-se para uma outra realidade, mas para haver esta construção leva tempo, mas que depois entra-se também para uma outra pressão. Não seria isto falta de esperança de um povo que não chegou a viver aquilo que era o diferente do que sempre viveu? Eu continuo a dizer, em relação a Angola, é assim, é um povo, apesar de tudo, não perde o sorriso e a alegria de viver, que a Europa já não tem. Fantástico. Ouviram bem? Fantástico. Eu chego a Angola e eu lido com os angolanos, mesmo pobres, mesmo sem nada, mas têm um sorriso e a alegria de viver. Pronto. Então, isso é o princípio da mudança. Exato, é o princípio da mudança. Eu sei que eu estou em desacordo com os meus conterrâneos, porque infelizmente as coisas cá não estão em Portugal, não há muita asneira, pronto, neste campo. Mas eu continuo nisto.
eu continuo a ver mesmo, a bem dizer, o pouco que vão tendo no dia a dia. Sim. E isto torna os seres assim muito mais sociáveis. Exato. Interessante. E no fundo é interessante. Mesmo gente que eu julgava cá um bocado, mesmo gente que eu julgo que é racista, mas têm de reconhecer que o africano normal tem uma atitude perante os filhos e perante a vida, pronto, otimista. É verdade, sim. Pronto. Sim, é verdade. Sim. Uma outra questão aqui no livro do Chalo. Sim. Eu particularmente achei isto super interessante. Este livro apresenta-nos aqui duas faces. Eu até vou falar isto em jeito de provocação. Temos aqui o cânone europeu e o cânone angolano. Quer dizer, sob o ponto de vista da língua em si, língua portuguesa. Sim. Digo provocação porque nós sabemos que a variedade do português angolano ainda não é considerada um padrão. É uma variedade que está em construção. E nós encontramos aqui esta interação, quer dizer, destas duas variedades no mesmo livro. Nós temos, por exemplo, na página 31, temos aqui o Chalo a nos trazer um texto com o léxico angolano. A forma, nós vamos ver aqui este isto é, se calhar é uma interjeição, e ele fala aqui de uma maneira angolana. É um português muito angolano. Machimbongo, temos aqui outras expressões. Mas vamos ver que na página 33, por exemplo, o Chalo traz-nos aqui o português típico europeu, mesmo europeu. No entanto, é o canônico do português. Mas se formos à página 27, aliás, vamos antes para a página 25. Se formos à página 25, ele faz aqui uma coisa fantástica, que é trazer aquela forma também angolana de falar. Por exemplo, temos aqui, quando a mana lembra morrer, que lhe compre 2 caixão. Quer dizer, há aqui a redução do paradigma numeral, 2 caixão. Quer dizer, isto é típico em Angola, esta maneira de falar. E vamos para a página 27. Ele traz-nos aqui algo fantástico também. Tem um texto escrito numa das línguas, não sei dizer qual é, não sei se o doutor sabe dizer. É Quimbundo. E embaixo temos a tradução. Quer dizer, vemos aqui a interação entre duas línguas. Quer dizer, se formos a olhar para estas questões todas apresentadas pelo Chalo sobre a língua, esta interação da língua, que préstimos nós podemos tirar desta coexistência de duas línguas no mesmo livro? Olha, é curioso, porque uma das coisas que eu vos queria mostrar é por causa da Mana Lemba. Ah, uau, que giro. Quando ele diz: quando a Lemba morrer, que lhe compre 2 caixão. Porque é exatamente o Quimbundo. Porque o Quimbundo nisso está mais avançado. Em inglês, se é 2, o substantivo é o mesmo. Não muda de uma maneira geral. 2 já quer dizer... Sim. Ainda não tinha reparado nisso. Não. Está bem, mas e agora? Faz sentido. Se calhar é mais prático. Portanto, ele fez muito bem, como se diz à moda de lá. Porque eles pegam 2 malas, uma mala, a bag, one bag, 2 malas, 2 bag. É moda, portanto, quer dizer, até está é muito mais prático até do que o português. Já tinha reparado. Por acaso é muito curioso. E se formos a reparar, há esta questão, por acaso isto é interessante, há esta questão de se olharem ou de se pegarem as variedades do português como erros. No entanto, diria-se que isto é um erro. Mas não é. Não é. É uma variedade. É uma variedade. Exatamente. Já, Então, se é 2,
já não é Depois preciso já não caixa, interessa. porque é que já não Já não interessa. interessa. Exato. Exatamente. O que interessa é o número. É curioso que eu queria falar nisto mesmo. Mas é um texto que chama a atenção, até porque aqui ele fez a questão de colocar a garrafais mesmo. Foi avançando, inclusive eu esteve a estudar estudos portugueses, não sei se sabias, Não sei. na universidade, mas leu muita poesia angolana, porque é nítido que aparecem referências que são nitidamente do António Jacinto, do Viriato da Cruz, etc. Sim. Pronto. Sim. Porque, ele só tem, recentemente, formação universitária. Portanto, ele tinha de ter lido muito, portanto, ele fez um esforço muito grande antes de tudo. Ok? E este é um livro muito bem elaborado, por acaso. E as imagens em si são imagens que também nos transmitem alguma mensagem. É um livro intercalado de palavras e fotografias. Sei, as imagens fui eu que as arranjei. Fantástico. São imagens muito giras. Não sei se percebeste que há algumas ilustrações são da minha esposa, da Helena Justino. Esta, por acaso, é. Por acaso é. Fantástico. Ana Lema. Doutor Rodrigues. A Helena Justino, que viveu até aos 10 anos em Moçambique. Viveu a sua esposa, viveu em Moçambique. Até aos 10 Até anos. aos 10. E veio. Eles viveram, o pai era engenheiro civil, portanto fez a ponte principal no Limpopo. Depois foram para Nampula e ainda estiveram no Simba da Praia até aos 10 anos. Depois foi para Angola. Ela teve também a parte da infância e juventude. Sim, exato. Moçambique e Angola. Depois veio fazer Belas Artes, pintura. Sim. Em Belas Artes no Porto, e depois fez arquitetura em Lisboa, e depois foi para Angola, exercer lá. Onde foi para a minha vizinha. E foi lá onde eu conheci. Sim. Fantástico. E quando é que decide voltar para Portugal? Em 81. Em 81. Em 81. Eu entrei em colisão com o diretor da Rádio Nacional de Angola, porque a Rádio Nacional, o diretor tinha estatuído que os redatores conversavam muito, e então, para não conversarem, deixavam de ter secretárias e tinham de estar virados para a parede e não podiam falar com o colega do lado. E eu disse, eu acho isso um horror. Isso é fascismo. Então foi quando decidiu. E está claro. E depois eu fui acusado de estar a interferir, e eu, como estrangeiro, disse não. Então eu vou-me embora. Não quero interferir. Foi tudo muito simples. Para mim é tudo. Mas eu devo dizer, antes de mais, eu fui sempre muito acarinhado em Angola. Até fui, como se diz,
Foi adotado por uma família angolana, do Dondo e de Angola e de Luanda, a família Reis de Almeida. Pronto. E hoje é a minha família. É uma das minhas famílias. A minha família daqui. Mantém contatos. Mantenho os contactos e tratam-me como irmão, outros como tio, pronto, como primo, pronto. É a minha família angolana, pronto. Não tenho problema em dizer. Isso é muito bom. Aliás, um deles é conhecido, o Mário Cabral, que é o atual embaixador de Angola na Indonésia, por exemplo. Marido de Ângela Bragança, que foi ministro, que foi todo, mas eu, na Rádio Nacional, com meus alunos, olha, viram aqui o filho de um aluno meu, do Lubito, é certo, querem mais? É muita bagagem, é muito coração numa só pessoa. Dr. Rodrigues Vaz, eu quero dizer muito obrigada por este tempo que decidiu a nos conceder aqui para sabermos um pouco, que é um pouco mesmo. Eu penso que ainda volto cá, que é para saber muito, até porque tenho interesse também em explorar aqui alguns livros fantásticos que já não se encontram em livrarias hoje. Muitíssimo obrigada mesmo por este bocadinho que foi. Eu tenho a poesia, tenho a poesia do início de Moçambique, toda aqui. Eu voltarei como moçambicana que sou, com certeza eu volto cá para fazer uma outra matéria. Muito obrigada, Dr. Rodrigues Vaz. Obrigada.